Michael Faber faz a novela que Dickens escreveria se pudesse ter se expressado livremente. E aí pessoal, demorei um pouco para gravar uma sequência aqui no canal, porque o livro que eu estava lendo era uma leitura mais densa, mais difícil, mais desafiadora. E que no final, como a gente dobra, volta, avança, coisa e tal, acaba ficando mais amassado que Bíblia de pastor. Então, sem demorar muito, vamos lá! Irmãos, este livro é a cura para toda a hipocrisia que existe no mundo. Deus libertará todo mundo que ler este livro. Brincadeiras à parte, Pétala Escarlate e Flor Branca é um livro que toca na ferida. Diferente do livro anterior, que li tanto pela recorrência do tema quanto pela qualidade, Pétala Escarlate e Flor Branca eu decidi ler para ver o que o autor entenderia por hipocrisia e também para me desafiar, porque pensa numa leitura difícil, hein? Ambientado na Inglaterra de 1875, em plena era vitoriana, ele alfineta de uma forma pertinente, sem perder a elegância, toda a hipocrisia vigente naquela época. Pense na classe aristocrática, esperando o ano para desfilar na alta temporada, como se tudo fosse a melhor coisa do mundo, como se tudo fosse lindo e maravilhoso, vivendo de aparências e hipocrisias. E isso tudo é mostrado aos olhos de ninguém mais, ninguém menos que uma prostituta, a Sugar. A personagem Sugar, a protagonista, é uma prostituta que tem uma vontade de saber que é imensurável. Ela tem uma cultura, uma bagagem, um repertório da mais alta classe da literatura e da cultura. E tem que aguentar a nobreza da sua cidade e do seu tempo, lotando teatro para ver circo de horrores e coisas como um homem peidando. Não estou exagerando. Ela está escrevendo um livro, passando para o papel em forma de ficção todas as angústias e todas as indignações que ela tem com a sociedade daquele tempo. Enquanto ela escreve esse livro, que é rebuscado e cheio de uma autoria, né, de um sentimento próprio, Ashley Bodley, dois amigos de William, que é um personagem crucial na história também, escrevem livros sobre religião só para causar polêmica, sobre um assunto que eles não têm moral para escrever, já que estão sempre dando uma fugida nos cantos proibidos de Londres também. Eu falei fugida. Se é que você me entende. William Hackman é um empresário de uma companhia de perfumes. Atormentado por um casamento com uma mulher louca, que mais tarde a gente vê que não é tão louca assim, ele sai escondido de casa e se entrega aos prazeres carnais numa casa de prostituição. Ele se apaixona por Sugar e decide comprá-la só para ele, mantendo ela num casarão. Porém, com os negócios agitados, a vida corrida com a empresa dele, ele decide ir lá pelas tantas que precisa contratar uma preceptora para sua filha, Sophie. Então, sem sequer se passar pela cabeça dele, a Sugar decide se oferecer para ser essa preceptora. Vemos que a família de William tem um mistério envolvendo ela que parece não exalar um odor tão bom assim. Ele tem pouco ou nenhum contato com a filha, Sophie. Sua mulher, Agnes, ele mantém ela dormindo o dia inteiro. E você se pergunta o que terá acontecido com todo mundo afinal. Agnes insiste o tempo todo que durante o sono é transportada para um lugar chamado Convento da Saúde, onde uma freira chamada Santa Irmã acolhe ela e ela volta no outro dia. O interessante é que a primeira vez que somos apresentados a essa loucura de Agnes, o autor não se preocupa em avisar, essa pessoa aqui não bate bem. Não. Ele simplesmente aceita a loucura de Agnes como uma coisa normal, uma coisa recorrente. Até porque, para o louco que a vive, a loucura faz todo sentido. Quando Sugar começa a ler os diários de Agnes, você percebe que ela é uma moça boba, superficial, mais preocupada com o próprio ego e com assuntos banais, muito recorrentes naquela época. Porém, nas coisas que ela escreve e em alguns comentários seus, tem um lampejo de curiosidade pro que é proibido, pro que é tabu, pro que não deve ser dito. E é aí que tá a tal da loucura dela. Porque nessa época, você não podia falar tudo que te viesse à cabeça. E aí eu pensei, talvez fosse exatamente pelo excesso de normalidade que a aristocracia dessa época acabasse pirando tanto. Agnes não gosta de criança, muito menos a sua filha Sophie, deixando o convívio com a filha ao cargo do pai, que é igualmente distante. Mas eles querem que a filha seja uma moça muito comportada, é óbvio. Conforme o livro avança, você percebe que Agnes e Sugar
têm coisas muito parecidas entre si. Ambas falam coisas e observam coisas que a hipocrisia da sociedade daquele momento não tolerava ouvir. E se isso lembrou a você a hipocrisia dos tempos que estamos vivendo, então graças a Deus eu não estou sozinho. Agnes e Sugar não eram loucas, absolutamente. É que elas pensavam com a própria cabeça, numa época em que as pessoas estavam aparentemente imersas num retardo mental, incapazes de pensar com a própria cabeça. E se isso mais uma vez lembrou a você o nosso século, tamo junto. William Hackman tem a sua gravura e seu nome estampado em todas as paredes, em todos os metrôs, em todos os lugares da cidade. Pra mim, isso soa como se o personagem quisesse se tornar onipresente na sociedade, como se ele quisesse cuidar para que os males da sociedade, dos quais ele mesmo bebia, não contaminassem os bons costumes da nobreza, que estava presa num casulo de fingimento. Literatura na sua melhor forma, investigando as hipocrisias do ser humano, jogando tudo isso na cara com um refinado e sarcástico humor inglês. Pétala Escarlate e Flor Branca é um livro que no mínimo faz pensar. No começo eu fiquei imaginando se talvez essa Pétala Escarlate e Flor Branca fosse a Sugar. Já que é uma prostituta que pelo seu nível intelectual destoa da sociedade. Depois pensei se essa Pétala Escarlate não fosse a Agnes, que está mantida no quarto dormindo para que não fale as suas loucuras. Mais adiante ainda eu pensei que talvez fosse o próprio William Hackman, que no final do livro ele acaba tão louco jogado na rua como a Agnes. E por fim considerei que talvez a Pétala Escarlate numa Flor Branca fosse a sociedade daquela época como um todo, tentando parecer uma flor branca. Seja lá o que signifique, certamente o livro chama atenção por um primoroso estilo, que mistura palavras e verbos despodorados como buceta, fuder, em contraste com uma densidade narrativa que chega a lembrar uma Jane Austen. Derrubando copos de vinho e fazendo as velas estremecerem, Henry fica de pé repentinamente, o rosto branco de fúria, os enormes punhos fechados. Peço licença para me retirar, sussurra ferozmente. Vai, pode ir, berra William. Todos os patriarcas e eclesiásticos que louvam a castidade estão atrás de uma buceta. Todos eles. E por que não? Então, meus amigos, acho esse livro mais do que indicado para quem curte uma leitura desafiadora. A minha única crítica ao livro não é o conteúdo, mas a forma. Que é um livro meio grande e tem umas letrinhas meio pequenas aqui. Fora que tem alguns erros ortográficos também, por causa de erro da edição, eu imagino. Mas, tirando tudo isso, esse livro é só uma baita de uma Pétala Escarlate.